A fé é você acreditar que em nome de Jesus vai acontecer uma mudança grande na sua vida. Isso é fé. E a Bíblia diz que o justo só conseguiria viver pela fé. Se você acredita em Deus, na palavra de Deus, então esquece a razão das coisas. Esquece a razão. Viva por aquilo que você acredita, que Deus é o Todo-Poderoso, e ainda que aos olhos humanos seja impossível, para Deus é possível. Creia nisso, poxa. É por isso que nós estamos aqui toda terça-feira orando. E sempre alguém chega para mim e conta: bispo, aconteceu essa bênção. Às vezes vem no culto e conta um milagre, a bênção. E assim Deus tem abençoado. E nós devemos estar apegados com essa certeza que tudo vai dar certo. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sem Deus, não tem como ser feliz nesse mundo em que nós vivemos. Cada dia que passa, as coisas ficam mais difíceis. As coisas ficam mais complicadas e mais desesperadoras. E é engraçado, olha que interessante, hein? Olha que interessante, como que o inimigo é sujo. Olha como que o inimigo é sujo e ele é esperto. Nós vivemos aí praticamente 6 meses. Eu não vou chamar de isolamento social, eu vou chamar de confinamento. No mundo. E o inimigo se aproveitou dessa situação para agora trazer uma outra praga. Vocês devem ter visto nos jornais, eu vi no jornal. Covid-19 traz uma nova onda agora. De que, bispo Paulo? De infecção? Não. De suicídios. De suicídios. Um amigo do senhor, o enterro dele foi domingo. Suicídio. Ex-contador, suicídio. O inimigo é sujo e é esperto. Por isso que nós temos que estar totalmente ligados com quem? Com Deus. Eu não estou aqui dizendo que não vivemos, que não enfrentamos um problema de saúde, de vírus. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que muitas pessoas já estavam distantes de Deus. Isso é um fato. Já estavam longe de Deus. Com esse confinamento, ficaram mais distantes ainda. E essa distância de Deus proporciona uma aproximação do quê? Do inimigo, do mal. Eu gosto muito assim quando as pessoas querem conversar comigo, que no culto é um pouco demorado, porque parece que é muita filosofia, mas é interessante. Aquele que nós chamamos de Satanás, não tem um personagem que nós chamamos ele de Satanás? O capitão, o maior dos demônios, não tem esse personagem? Ele era um anjo de luz. A Bíblia fala isso. E a Bíblia indica que ele era o principal ou um dos principais anjos do Senhor. Ou ele era o principal, ou ele era um dos principais. E como foi que aquele que era o principal anjo de luz, ou um dos principais, se tornou o Satanás? Satanás não é um nome próprio, não. Satanás significa adversário. É isso que significa.
é uma palavra hebraica. A origem da palavra desse nome é uma palavra hebraica, que significa adversário. Como que aquele grande anjo de luz se tornou adversário de quem? De Deus. Como? Qual é a única explicação que nós temos? E isso é bíblico. Ele foi se distanciando de quem? De Deus, ainda como anjo de luz. Não, uma única versão bíblica, que se eu não me engano é a Vulgata, é a tradução do grego para o latim, que São Jerônimo, traduzindo, colocou essa referência. Lúcifer seria anjo de luz. Esse é o significado. É um significado, não é um nome próprio. Então, a única explicação que nós temos é: aquele anjo de luz foi se afastando de quem? De Deus. De Deus. E quanto mais ele foi se afastando de Deus, mais próximo ele foi ficando do mal. É uma coisa interessante, eu vou falar muito sobre isso no seminário que nós vamos fazer aqui da criação do universo. Você vai entender comigo que o mal é uma coisa e Satanás é outra. É outra. Então vai entendendo comigo. Ele foi se afastando de Deus e foi se aproximando do quê? Do mal. Quando o mal entra no coração dele, então ele se transforma no adversário de quem? De Deus. Porque o mal em si próprio, o mal não podia matar ele. Um anjo não morre, é um espírito. Então o que o mal podia fazer? Perturbar o coração, os pensamentos dele e fazer ele se voltar contra Deus. Diferentemente do ser humano. Isso aqui é importantíssimo, gente. Guarda no seu entendimento. Diferentemente do ser humano. O ser humano, quando vai se afastando de Deus, ele vai se aproximando de quem? Do conjunto agora, que é o mal, que é Satanás, está tudo no mesmo pacote. E quando aquilo dali entra no coração do ser humano, no pensamento do ser humano, aquilo dali, aquele mal começa a sugerir que não tem mais jeito para aquele ser humano. Nada que ele fizer vai trazer a ele alegria, prazer, satisfação, nada, felicidade. E esse mal começa a sugerir a ele uma única coisa. O quê? Qual a solução para o seu sofrimento? Se matar. Porque se ela morre, olha o entendimento que ela passa a ter. Se ela morre, o sofrimento acaba. Só que é aí que está a grande jogada de mestre de Satanás. Porque o sofrimento não acaba ali. Pelo contrário, ele vai começar ali. Porque ele vai para o mal. Ele está tirando a sua própria vida. Então olha como é que o inimigo é sujo e é esperto. Um problema de ordem de saúde, de ordem virológica, proporcionou um maior afastamento das pessoas de quem? De Deus. E está aí, todos os jornais estão noticiando que a nova onda do Covid-19 está chegando com toda a força. E ela se chama suicídio. Por que eu estou abordando isso aqui com vocês? Porque tem tudo a ver com o nosso culto profético de terça-feira.
nós estamos aqui toda terça-feira para quê? Para alimentar nossa fé, para nos aproximarmos de Deus, para aprendermos mais sobre Deus, pedir a ajuda de Deus para vencermos os problemas, as dificuldades. Mas ao mesmo tempo eu estou abordando isso aqui porque você, hoje, é peça fundamental em relação à sua família, aos seus amigos. Não deixe de dar uma palavra de fé para eles. Não perca a oportunidade. Às vezes você está reunido com eles. Não fica só falando das coisas do dia a dia, não. Fale de Deus também. Porque às vezes você não sabe. Mas tem um familiar seu que talvez o inimigo já está trabalhando na cabeça dele, no coração dele, para ele tirar a própria vida. No seu ambiente de trabalho, às vezes você não sabe, a pessoa que senta do seu lado, às vezes o inimigo já está trabalhando para ela se matar. Então, vamos ser instrumentos nas mãos de Deus, e vamos quebrar essa maldição que a mídia já está propagando por aí. Ajuda, infelizmente, sempre a destruir, né? Então, meus irmãos, Deus conta com cada um de nós. E olha só, quanto mais distante de Deus, mais próximo do quê? Do inimigo, do adversário. Então, quanto menos a pessoa exercita a fé dela, mais fragilizado ela se torna. Então, mais facilidade o inimigo tem de atingi-la. A mensagem que Deus preparou para nós nessa noite de terça-feira é justamente sobre um homem que se afastou de Deus. Ele tinha aos olhos humanos, ele tinha condições de vencer os seus problemas, os seus adversários, as suas dificuldades, aos olhos humanos. Mas como ele estava se afastando de Deus cada vez mais, toda a condição humana que ele tinha não pôde livrá-lo de uma tragédia. E é isso que acontece hoje. Talvez você está aqui comigo no culto e você tem muito conhecimento, você é uma pessoa inteligente, forte, intrépida, determinada. Aos olhos humanos, talvez você tenha toda a condição de vencer as dificuldades que você enfrentar na sua vida. Só que existe uma coisa que eu e você e nenhum outro ser humano pode vencer: aquilo que é de ordem espiritual. E hoje em dia nós percebemos que sempre por trás de um problema existe uma força espiritual do mal. Seja um vício, seja uma destruição da família, seja um problema financeiro. Às vezes a pessoa é super inteligente, a pessoa tem capacidade, ela fez tudo certinho. Na hora de ter o resultado, dá errado. O que é isso? Ou então, às vezes, a pessoa cuida tão bem da saúde dela, da alimentação dela, ela procura seguir ali protocolos, regras direitinho, mas de uma hora para outra ela descobre que está tudo com defeito dentro dela, problemas de saúde, problemas no organismo. E isso daí, o que significa? Que existem os problemas de ordem espiritual. E esses problemas
só tem um jeito de vencer, com a bênção de quem? De Deus. Estar aqui nesse culto profético é entender isso. Estar aqui nesse culto profético é dizer assim: Senhor Deus, eu reconheço que não posso vencer sozinho. Eu reconheço que eu sou limitado. Eu preciso da bênção do Senhor em minha vida. Eu estou aqui para aprender a usar a minha fé. Porque sem o Senhor não vai dar certo. Abra sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis. Capítulo de número 22. 1 Reis, capítulo de número 22, versículo de número 29. 1 Reis, capítulo de número 22, versículo de número 29. Hoje nós vamos aprender sobre um homem chamado Acabe. Quem era Acabe? Acabe era um rei. Um rei. Rei de Israel. Vou te fazer uma pergunta. Um rei. Aos olhos humanos, ele é uma pessoa que tem condições, ele é capacitado para vencer as dificuldades de sua vida? O que você acha? Aos olhos humanos, fulano é rei. Subentende-se que ele é forte. Subentende-se que ele tem um exército poderoso. Subentende-se que ele tem uma condição econômica muito boa. Então, aos olhos humanos, olha que interessante isso aqui, hein? A condição de rei faz a pessoa pensar, fez Acabe pensar que ele podia ser feliz, que ele podia vencer as suas dificuldades com a força do seu próprio braço, e ele não precisava da ajuda de quem? De Deus. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Faz ele pensar que ele não precisa da ajuda de Deus. Então Acabe começa a se afastar de Deus. Ele começa a se distanciar de Deus. E é exatamente isso que a gente vê acontecendo hoje em dia. Quanto mais capaz a pessoa pensa que ela é, mais distante de Deus ela vai ficando. Às vezes é muito mais fácil você encontrar na igreja, orando, aprendendo a Bíblia, uma pessoa que não tem nem segundo grau, às vezes nem primeiro grau tem. Uma pessoa que às vezes é de uma origem simples, pobre. Uma pessoa que a sociedade recrimina e não dá nada por elas. É muito mais fácil você encontrar pessoas assim na igreja do que uma pessoa estudada, com terceiro grau, uma pessoa que tem uma capacidade grande, uma pessoa de uma origem, de uma família nobre, enfim. Por quê? Porque quanto mais capacidade a pessoa pensa ter, menos ela acha que precisa de Deus. E esse erro muita gente tem cometido. Não cometa esse erro, não. Pelo contrário, quanto mais capacidade você tiver, coloca dentro do seu entendimento assim: mais eu preciso de Deus em minha vida, porque eu quero dar passos largos, passos grandes, e se Deus estiver comigo, vai dar tudo o quê? Certo. Porque eu não vou me apoiar na força do meu braço, mas eu vou me apoiar na palavra de Deus, na promessa de Deus. Acabe, o rei Acabe,
pensava do jeito que muita gente pensa hoje. Sou forte, sou rei, não preciso de Deus. Eu resolvo os meus problemas. Tudo bem. E assim ele viveu durante muitos anos. Ele foi vivendo. Será que ele teve problemas durante aqueles muitos anos? O que você acha? Teve ou não teve? Teve. Mas ele foi conseguindo vencer aquelas dificuldades. E quando ele conseguia vencer uma dificuldade sozinho, aí mais ainda se fortalecia o pensamento de que ele não precisava de quem? De Deus. E ele se distanciava mais. Até que chegou esse dia aqui, ó. 1 Reis capítulo 22, versículo 29. Qual é o título da mensagem? Lê para mim, por favor, o título. A morte de Acabe. Aí tem gente que diz, Bispo Paulo, mas um dia todo mundo morre. Concordo com você, mas nós vamos entender como ele morreu. Como ele morreu. Porque a maneira que a vida dele foi tirada mostra para mim e para você que nós podemos ser quem for. Sem Deus a gente continua sendo nada. Sem a ajuda de Deus a gente não vai conseguir nada. Ah, mas eu sou inteligente, mas sem Deus você não é nada. Ah, mas eu tenho formação, sem Deus você continua sendo nada. Ah, mas eu tenho experiência, sem Deus você não é nada. Porque vai chegar um momento que você vai enfrentar um problema, uma dificuldade, que se Deus não estiver com você, você não vai vencer. Você vai perder. Você vai ser derrotado. Então, quando nós entendemos isso, então fazemos uma busca constante por essa aproximação. Nós queremos cada dia mais estar perto de quem? De Deus. Talvez nunca vamos estar o perto suficiente que gostaríamos. Talvez nunca vamos estar. Mas nós temos que ter essa busca constante. Eu quero estar perto de Deus. Eu preciso que Deus esteja comigo. Eu preciso que Deus esteja na minha vida. Eu preciso da ajuda de Deus. Sabe quando você acorda e a primeira coisa que você faz é uma oração? Se você não faz, cuidado, você está igual a Acabe. Se não é a primeira coisa que você faz, você está igual a Acabe. Está ficando igual ele, confiando na sua capacidade e automaticamente se distanciando de quem? De Deus. Mas quando você acorda e a primeira coisa que você faz é uma oração, o que você está dizendo? Senhor, eu estou começando mais um dia de vida, mas eu só vou vencer esse dia se o Senhor estiver comigo. Olha a busca da aproximação com Deus. Quando você senta para comer, você já mete logo a boca na comida e come? Você está ficando igual a Acabe. Você está ficando igual a Acabe, porque você está se esquecendo de coisas importantes, como, em primeiro lugar, quem te dá saúde para comer aquilo é Deus. Porque tem pessoa que infelizmente não pode colocar nada na boca, vive se alimentando por uma sonda, porque não tem saúde para comer. Ah, você não percebe isso, né? As pessoas não percebem isso. As pessoas passam desapercebidas por isso. Se você come e não passa mal, é porque Deus tem te dado saúde. Tem pessoa que não tem saúde para comer. E se você tem algo para comer, é mais um motivo de agradecer, de orar. Por quê? Porque tem um monte de pessoas por aí que passam necessidade, não tem nada para comer. Então quando você vai comer, você ora, você mais uma vez está se aproximando de quem? De Deus. Toda vez que você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você está buscando
aproximação com Deus. Aí eu volto naquela tecla que eu sempre bato aqui. Se você faz um propósito com Deus e com você, de toda terça-feira está aqui, se alimentando nesse culto profético, você está dizendo: Senhor, eu reconheço que sem a tua ajuda, eu não posso vencer as minhas batalhas. Você está colocando Deus em primeiro lugar. Você não está fazendo como Acabe. Acabe achava que podia resolver tudo sozinho. O que aconteceu aqui? Versículo 20 e 29. Subiram o rei de Israel e Josafá. Josafá, rei de onde? De Judá, a Ramote Gileade. O rei de Israel, quem era o rei de Israel, que eu acabei de falar o nome dele várias vezes? Acabe. Acabe, ele ia enfrentar uma guerra contra os sírios. Ele ia enfrentar uma guerra muito difícil. E Acabe estava distante de quem? Distante de quem? De Deus. Aí o que ele fez? Ele chamou o rei de Judá, que era Josafá, para ir com ele na guerra. Só que Josafá, ao contrário de Acabe, Josafá era um homem que estava sempre buscando estar perto de quem? De Deus. Vou provar para você, o Josafá. Veja comigo aqui no versículo de número 41. Versículo de número 41. Vou mostrar para você quem era Josafá, em detrimento do Acabe. Olha o que diz. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no ano 4 de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sile. Agora olha o 43. O que diz no 43? Quem era quem era Josafá? O que diz no 43? Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto perante quem? O Senhor. Então Josafá andava nos mesmos caminhos que o pai dele, o rei Asa, tinha andado, os caminhos retos diante de quem? De Deus. E Josafá procurava sempre fazer a vontade de quem? De Deus. Ele sempre procurava estar perto de quem? De Deus. E Acabe estava cada vez mais distante de quem? De Deus. Quem entendeu a diferença dos dois? Entendeu? A guerra contra os sírios, ela era de Acabe ou ela era de Josafá? Era de Acabe. Só que Acabe chama Josafá para ir junto na guerra e trazer também os seus soldados para ajudá-lo naquela guerra. Quem entendeu até aí? Mas Acabe estava o que mesmo em relação a Deus? Acabe estava o quê? Acabe estava o quê? Longe, distante de Deus. Vou te fazer uma pergunta agora para você. Em relação a Deus, como você está? Será que você está buscando cada vez estar mais perto de Deus? Ou será que você tem se distanciado a cada dia que passa? Como você está? Olha o que aconteceu. Olha o que Acabe disse no versículo 30. Disse o rei de Israel a Josafá. Então Acabe falou com Josafá: eu
me disfarçarei. Eu o que mesmo? Lê aqui para mim. Eu o que mesmo? Que verbo é esse aqui? Que Acabe falou? Eu o que? Me disfarçarei. E entrarei aonde? Na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Ou seja, você, Josafá, ao Acabe, ao Acabe, presta atenção, hein? Ao Acabe falando com Josafá: eu vou me vestir de soldado, eu vou me disfarçar e vou entrar na peleja. Agora você não. Você veste as suas roupas de quê? De rei. E você vai para a batalha vestido de rei. Por que Acabe falou isso com Josafá? Porque numa guerra, naquela época, quando se matava o rei, automaticamente a guerra acabava. Como a guerra era de Israel contra a Síria, então na cabeça dos inimigos, quem é que estava vestido de rei ali no meio dos soldados? Era Acabe. Os inimigos não sabiam que Josafá tinha ido. E o Acabe estava o quê? Disfarçado. Posso te dizer uma coisa? Guarda o que eu vou te dizer. Isso aqui é forte. Tem um monte de gente por aí vivendo disfarçado. Só que o inimigo sabe quem é quem. O inimigo sabe aonde ele pode tocar e aonde ele não pode tocar. E quando é que ele não pode tocar na vida de uma pessoa? Quando ela está perto de quem? De Deus. Quando ela está vivendo pela fé. Quando ela está buscando cada dia mais se aproximar de Deus, ele não pode tocar. Porque para tocar nela, ele vai ter que passar por cima de quem? De Deus. E ele pode? Não! Mas quando a pessoa está se afastando de Deus, quando a pessoa está se distanciando de Deus, aí o inimigo tem acesso. O que o Acabe pensou? Eu estou longe de Deus, essa batalha vai ser muito difícil. Então, como eu sou esperto, vou armar tudo. Se eles matarem o rei, vai achar que ele me matou, mas na verdade matou quem? O Josafá. Só que eu acabei de ler agora há pouco com você que Josafá, ele andava no caminho de quem? De Deus. Ele procurava estar sempre perto de quem? De Deus. Continua comigo o texto. Versículo 31. Ora, o rei da Síria dera ordem aos seus 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra quem? Contra o rei de Israel. O rei inimigo lá, o rei da Síria, falou para os seus capitães, os chefes do exército: não quero que morra ninguém não. Se tiver que morrer um ou outro, tudo bem, mas não quero que mate ninguém. Eu só quero a morte de quem? Do rei de Israel. Quem era o rei de Israel? Quem era o rei de Israel? Acabe. Mas Acabe estava vestido de rei? Acabe estava vestido de quê? De soldado. Ele estava disfarçado de soldado. O outro rei falou: não é para matar nenhum soldado. Eu só quero a morte de quem? Do rei. E quem foi vestido de rei? Josafá. Mas Josafá estava perto de quem? E Acabe estava o quê? Aonde você está? Perto ou longe? Não responde para mim não. É só você dar uma analisada como você tem
vivido a fé. Se você tem vivido pela fé, ou se você tem abandonado a fé, acreditando em si mesmo, na sua capacidade, no seu conhecimento, na sua posição, na sua origem, como você tem vivido. O que aconteceu, versículo 32? Vendo os capitães dos carros, Josafá, quando viram um homem vestido de rei, disseram: certamente esse é o rei de quem? De Israel. Quando os inimigos viram um homem vestido de rei, gritaram: certamente aquele é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para fazer o quê? Para o atacar. Porém, o que Josafá fez? O que Josafá fez? Josafá gritou. Como assim gritou? Gritou pela misericórdia de quem? De Deus. O exército inimigo todinho veio para matar Josafá. E nesse momento Josafá grita pela misericórdia de Deus. Josafá estava perto ou estava longe de Deus? Estava perto ou estava longe de Deus? Aí você vai começar a entender a importância de estar perto. Veio o exército inimigo todinho para matar ele. Ele grita pela misericórdia de Deus. E o que acontece? O que acontece? Versículo 33. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de onde? De Israel, deixaram de o perseguir. Diga glória a Deus. Então, quando ele grita por socorro pela misericórdia de Deus, Deus faz aqueles inimigos entenderem que ele não era Acabe. Em outras palavras, que eles não tinham autorização para colocar um dedo sequer em Josafá. Quem está perto de Deus pode passar pelo vale da sombra da morte. Foi assim que Davi falou no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A pessoa que vive pela fé, a pessoa que está sempre buscando estar perto de Deus, a pessoa que vive na oração, a pessoa que não esmurece no sentido espiritual, ela está sempre querendo mais de Deus. Essa pessoa pode enfrentar o inimigo que for, Deus vai estar com ela naquela batalha. E o inimigo vai saber que não tem autorização para quê? Para tocar. Lembra quando Satanás queria peneirar os discípulos, queria peneirar Pedro? O que Jesus fez? Deixou o inimigo peneirar ele? Não, pelo contrário. Jesus proibiu Satanás de tocar e depois falou para Pedro: Pedro, abre o olho. Em outras palavras, fica colado comigo, porque Satanás vos reclamou para vos peneirar. Em outras palavras, se você estivesse longe de mim, ele teria te peneirado como trigo. Mas como você está perto de mim, eu roguei ao Pai por ti, e o inimigo não pôde te tocar. Quem vive pela fé, quem está aprendendo mais de Deus, quem se aproxima de Deus, busca mais e mais estar perto de Deus, então se torna impossível o adversário conseguir tocar na vida dessa pessoa. Não estou dizendo que essa pessoa não vai passar por apertos. Naquele momento que todo mundo veio para cima de Josafá, você acha que Josafá não passou por aperto? Não. Imagina, os inimigos tudo, soldado tudo vindo para cima dele, todo mundo para matar ele. Tanto é que ele gritou por socorro. E Deus fez o quê? Deus ouviu. E Deus o livrou. E enquanto isso, Acabe estava o que mesmo? O que estava mesmo? Qual que foi o verbo mesmo? Acabe estava como?
Estava como? Você sabia que tem um monte de gente que é disfarçado de crente? Sabia não? Eu sabia. Tem um monte de gente que se disfarça dizendo que tem muita fé em Deus. Na verdade é um disfarce. Porque quando se olha para onde ela está e onde Deus está, se vê uma distância enorme. A pessoa está totalmente longe de Deus. Acabe no meio da confusão, Acabe no meio lá da batalha, vestido de soldado, acredito eu que cercado de soldados, protegendo ele. O que aconteceu? Versículo de número 34. Quantas pessoas estavam vestidas de rei na batalha mesmo? Quantas pessoas estavam vestidas de rei na batalha? Quantas? Uma. E quem era aquele uma? Josafá. Os soldados inimigos já identificaram que não era Acabe. Então teria alguma batalha ali? A ordem do rei da Síria era para matar só quem? Só Acabe. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo? A ordem do rei da Síria era para matar só quem? Só Acabe. Quando eles viram que Josafá não era Acabe, tinha motivo da batalha continuar? Tinha ou não? Não. Só que aí um homem, o que está aqui no versículo 34? Então um homem qualquer lá dos soldados do rei da Síria, entesou o arco, quer dizer o quê? Preparou a flecha no arco e atirou para onde? Sabe aquele tipo de gente doido que se preparou o tempo todo para uma batalha, se preparou lá a vida toda para uma guerra, chegou o dia da guerra, não vai ter guerra mais? Ele fala, eu tenho que soltar pelo menos uma bomba aqui para dizer que eu fui na batalha. Ele entesou o arco e atirou aonde? O que significa atirar o acaso? Qualquer lugar, o que mais? O que é atirar o acaso? Sem direção, o que mais? O alto, Atirou por nada. Atirar o acaso significa não ter um alvo. Uma flecha, naquela época era flecha. Ele atirou sem ter um alvo. Agora você vai se surpreender. Talvez você já conheça essa mensagem. Mas o cerne da mensagem de hoje é: quando a pessoa está longe de Deus, às vezes até aquilo que não era para ela acaba atingindo a vida dela. Estava disfarçado, não estava? O que aconteceu aqui, ó? Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu quem? A flecha pegou em quem? Em quem? No rei de Israel. Quem era o rei de Israel? Quantos milhares de homens tinham ali naquele vale para a batalha? Muitos milhares. Quantas flechas o homem atirou ao acaso? Uma. E essa uma pegou em quem? No rei de Israel. Quem era o rei de Israel? E Acabe estava o que mesmo? Disfarçado de soldado e longe de quem? Quando a pessoa está longe de Deus, ela fica próxima do quê? Do mal. Ela fica perto do mal. E a flecha pegou onde? Porque ele estava disfarçado de soldado. E soldado usa o quê? Armadura. Qual a chance de uma flecha atirada ao acaso ferir um soldado gravemente se ele estivesse usando armadura?
Qual é o percentual? 0,000 alguma coisa. Mas aonde que a flecha atingiu? Aonde que a flecha atingiu? Entre as juntas da armadura. Entre uma parte e outra, aonde a armadura finalizava, por exemplo, o peito, para começar a parte do braço. Estou dando um exemplo. Ao acaso. Se tivesse mirado, não acertava. Mas é aí que eu quero dizer para vocês: tem coisa que não é natural, tem coisa que não é humano, e contra aquilo que não é natural, você não vai conseguir vencer, sem a ajuda de Deus, sem a proteção de Deus. Por isso que nós aprendemos a viver pela fé. Por isso que eu estou dizendo mais uma terça-feira para você aqui: vamos buscar cada dia mais estar perto de Deus, vamos nos apegar com Deus, vamos profetizar uma vida abençoada, vamos estar aqui orando, expulsando tudo aquilo que não presta, pedindo a Deus para quebrar maldições, pedindo a Deus para remover toda a obra maligna que alguém talvez lança contra a nossa vida, pedindo a Deus para abrir portas que espiritualmente falando foram trancadas, foram travadas. É isso. Porque quando a coisa não é natural, sai de toda a lógica. É como a irmã disse ali: se o soldado tivesse mirado para acertar naquela pessoa e naquele lugar onde a flecha entrou, ele não tinha acertado. É isso que Deus está ensinando para mim e para você. Para de lutar com a força do seu braço. Se aproxima de Deus. Sem Deus ninguém pode ser feliz, ninguém pode se alegrar. Não tem como. Então a flecha entrou entre as juntas da armadura. Então disse este ao seu cocheiro. Então Acabe falou lá com o rapaz que estava ajudando ele, junto com ele na batalha: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Olha a diferença. Quando os inimigos se aproximaram de Josafá, o que Josafá fez? O que Josafá fez? Clamou a quem? A Deus, gritou por socorro. E o que Deus fez? Livrou ele. Quando Acabe foi atingido, o que Acabe fez? O que ele fez? Ele clamou a Deus? Ele gritou por misericórdia, por socorro de Deus? E por que ele não gritou por socorro de Deus? Por que ele não clamou a Deus? Porque ele sabia que ele estava muito longe de Deus. Ele sabia que a vida toda ele foi só se distanciando de Deus. Por isso eu perguntei agora há pouco: onde você está? É algo que só você pode responder para você mesmo. E se você se identifica aqui, perto de onde o Acabe estava, escuta o que a palavra de Deus está te dizendo nessa noite. Busque se aproximar de Deus a partir de agora. Busque estar mais perto de Deus. Busque estar próximo de Deus. O máximo que Acabe conseguiu foi falar com o cocheiro dele. Olha que ponto que chegou. O rei falando com o cocheiro: me tira daqui. Aqui, leva-me para fora de combate, porque estou gravemente ferido. E o que aconteceu? Versículo 35. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei,
seguraram-no de pé no carro, de fronte dos ciros. Mas à tarde, o que aconteceu à tarde? O que aconteceu com Acabe? Ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército, que dizia: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Resumindo, Acabe morreu. Todos nós um dia vamos morrer. Todos nós. Agora a pergunta é: como? E quando eu digo morrer, não vamos levar de forma literal apenas o fôlego de vida, mas vamos olhar para todas as áreas de nossa vida. A vida financeira, sua vida financeira, minha vida financeira, está viva ou está à beira da morte? A saúde, a família, a vida sentimental, o comércio, a empresa, como que está? Agora, depois que eu identifico como está, eu tenho que responder outra pergunta: será que se eu gritar por socorro, Deus vai me ouvir? Ouvir eu não sei, porque existe uma diferença entre escutar e ouvir. Por exemplo, todo mundo que está aqui nessa noite está escutando a pregação, mas será que todos aqui estão ouvindo a pregação? Ouvir é dar valor. Ouvir é colocar em prática. Então, se eu gritar por socorro, será que ele vai me ouvir? Qual a distância que eu estou dele? Será que eu coloquei ele em primeiro lugar em minha vida? Será que eu tenho buscado sempre estar perto dele? Será que eu tenho buscado viver pela fé? Será que eu tenho colocado em mim esse propósito de entendimento que sem Deus eu não vou poder vencer as minhas batalhas? Ou será que eu sou aquele que estou longe de Deus, e quando as coisas apertam para mim, eu começo a pular e gritar daqui para ver se ele me ouve? A maioria das pessoas estão aqui, no mesmo lugar aonde Acabe estava. Só que a flecha que atingiu Acabe foi fatal. O inimigo que Acabe enfrentou naquele dia foi maior do que todas as outras batalhas que ele já tinha tido na vida dele. Batalhas que ele talvez lutou com a força do braço e venceu. Talvez o próprio inimigo permitindo, que o inimigo é sujo. Sabe como que o inimigo consegue afastar uma pessoa de Deus? Tentando fazer ela pensar que ela consegue vencer sem Deus. Para que eu vou na igreja? Para que eu vou orar? Tudo que eu quero eu consigo. Toda dificuldade que eu tenho eu vou lá e consigo vencer. Para quê? Aí o inimigo vai alimentando isso, e a pessoa vai só crescer nesse sentimento, esse pensamento que ela não precisa de quem? De Deus. Não deixa isso crescer em você, não.
Não seja Acabe, não. Seja Josafá. Josafá, coitado, estava ali sem saber por quê. Acabe já tinha planejado tudo. Se quiserem matar o rei, vai matar ele. Tramou tudo. Só que Acabe não contava com uma coisa: que Josafá estava perto de quem? De Deus. Se você estiver perto de Deus, nada e ninguém terá poder de atingir você. Não digo que você não vai passar por lutas, por apertos. Josafá passou por um grande aperto, mas Deus estava com ele e deu livramento. É isso que eu e você devemos buscar todos os dias: estar perto de Deus, para que nos momentos mais difíceis Deus possa nos dar livramento. Isso cabe para nós, para nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa saúde. Eu não digo que você nunca vai ter um problema de saúde, mas se porventura vier um problema de saúde, que você esteja perto de Deus, e quando você gritar por socorro, que Deus te dê o livramento. Eu não digo que você nunca vai ter um problema de família, mas se um dia isso acontecer, que você esteja perto de Deus, e quando você clamar por socorro, que Deus te dê o livramento. É isso que Deus está nos ensinando nessa noite. Então o segredo é estar perto de Deus, é viver pela fé, e isso você busca dia após dia. Acordou, a primeira coisa que você deve fazer é o quê? Orar. Vai comer, o que você deve fazer? Você por acaso sabe o que você está comendo? Você sabe? Deixa de ser besta. Que isso, Bispo Paulo? Tem gente que faz coisa ruim, às vezes, numa comida para te dar, para te fazer mal, para te matar. Como assim, Bispo Paulo? A mulher uma vez falou na igreja para mim, ela veio confessar que ela tirou uma foto minha e levou para o macumbeiro fazer macumba. Na igreja. Na igreja. Tirou na igreja a foto. Coisa mais fácil que tem hoje, celular. Você sabe? Você não sabe? Então tenha a sua vida na mão de quem? De Deus, e fica perto de quem? De Deus. Eu me lembro até hoje o macumbeiro falando para ela levou a foto, o macumbeiro olhou, falou, ela já tinha dito que ela queria. E o macumbeiro olhou e falou assim: esse aqui? Ela falou, é. Aí ele falou, esse aqui eu não faço não. Mas como assim não faz? Não faço não. E por que não faz? Porque se eu fizer alguma coisa contra ele, além de não funcionar, isso aí volta 7 vezes pior para mim. Então não faço não. Eu sabia que isso estava acontecendo? Eu sabia? Não. E por que então foi esse o desfecho? E o detalhe todo foi que a própria mulher me contou depois. E por que foi assim? Porque provavelmente naquele momento eu estava buscando estar perto de quem? De Deus. Então quando você vai comer, primeira coisa que você faz é orar. Eu oro em qualquer lugar. Se eu for comer na sua casa, eu oro. Aí você vai falar assim, está pensando que eu fiz alguma coisa na comida, Bispo Paulo? Não sei. Se você não fez, glória a Deus. Mas se fez, glória a Deus também, porque eu estou orando antes. Se eu vou comer no restaurante, eu não estou nem aí. Ah, mas é chique a mesa. Eu não estou nem aí. Eu vou sentar, eu vou orar, e depois eu vou comer. Tem gente que acha que isso é fanatismo, é loucura. Não, isso é entendimento. Se eu tiver com a proteção do meu Deus, pode vir o que for, não vai me atingir, porque eu creio que Ele vai me livrar.
Você vai viajar? Ore antes. Você vai deitar para dormir? Ore. Quantas pessoas deitam para dormir, daí a pouco só passa na televisão que a casa caiu em cima dela? Ah, bispo Paulo, isso aí não acontece não, a minha construção é nova. Eu não estou desejando mal para ninguém, por favor. Eu estou dizendo para você que tem batalhas que não são de ordem natural, física. São coisas de ordem o quê? Espiritual. E aquilo que é espiritual, somente Deus pode livrar. Mas tem um detalhe, hein? Se você estiver lá, aonde o Acabe estava, lá longe, aí, irmão, aí eu vou ser sincero para você, que você consiga passar por aquele problema lá e não venha a sucumbir, para você ter outra oportunidade de se aproximar de quem? De Deus, porque você vai estar sozinho lá. Se aproxime de Deus, coloque Deus à frente de tudo na sua vida, esteja perto dele. Esse culto de terça-feira é um culto de fé, é um culto de oração. Faz um propósito com Deus e com você mesmo, de toda terça-feira estar aqui orando conosco. Coloca Deus acima de tudo, esteja perto de Deus. Sim. Não tem como escapar, porque ele estava longe de quem? De Deus. Longe de Deus não tem como escapar, não. Não tem. Longe de Deus está na mão do inimigo. E aí? Vamos ficar perto de Deus? Só depende de você. Deus vai estar sempre lá, no lugar dele. Somos nós que temos que nos aproximar. Deus não vai correr atrás de ninguém. Ah, meu filhinho ali vai... Não, Deus não. Deus está sempre no trono de glória. Você que tem que buscar estar perto dele sempre. Amém? Quem entendeu a mensagem? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, por favor. Já deixa eu te dar uma folha profética que você vai trazer na terça-feira que vem. De preferência neste culto das 19h30. Amém? 7h30 da noite. Dá uma para cada pessoa, por favor. Porque nós vamos para o monte. Opa, essa escada é traiçoeira. Eu me livre. Nós vamos para o monte toda terça-feira à tarde buscar a direção de Deus para ministrar no culto à noite. Para você chegar aqui e ouvir uma palavra como essa, que abre o seu entendimento e abençoa a sua vida. Nós vamos toda terça-feira à tarde buscar também a unção de Deus para ministrar a bênção aqui, para expulsar o mal e para ministrar a bênção de transformação. Então, gente, se aproxima de Deus, se aproxima de Deus, e nunca mais se esqueçam, tudo que você for fazer, ore antes. Coloque diante de quem? De Deus. Porque eu creio que Deus dá o livramento. Levante essa folha, levante as suas mãos.